Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que às quartas-feiras tem a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach. O quadro que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, produtos de alta performance para a indústria, desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. E hoje o Dr. Sérgio Diefenbach vai falar sobre o tema a organização familiar e os reflexos na vida adulta. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Ricardo, Rita, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Eu trouxe esse tema para nós debatermos um pouco, porque não é um tema novo e não é um tema que se encerra, porque ele acompanha a vida humana e a vida em sociedade. Nós temos na promotoria acompanhando centenas de famílias e ao longo do tempo também, e é muito importante nós trazermos isso para as pessoas refletirem. O quanto que o ser humano, como um corpo integrante de uma família, ele é interdependente das coisas que acontecem naquele grupo familiar. E muitas vezes ele está numa situação de sofrimento, numa situação de adoecimento, numa situação de fraqueza, ou seja, mental, ou seja, física, ou seja, financeira, o que for. E quando este estado de adoecimento ele reflete na organização familiar, e é por isso eu usei esse tema, organização familiar, que eu quero dizer é quanto à rotina organizacional de uma família, a rotina mínima de organização, que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com classe social, tem a ver com estágios mínimos de organização do tipo dormir na hora de dormir, comer na hora de comer, ir para a aula, a criança, a roupa estar limpa, a cozinha providenciar a alimentação. Isso é a organização básica de um núcleo familiar. E acreditem, muitas vezes estes adoecimentos individuais alteram completamente a rotina familiar. Eu, antes de vir para cá, estava numa reunião exatamente num caso dessa natureza, em que a mãe adulta da relação, numa situação de depressão, ela para de ter o controle sobre a organização familiar. Ela já viúva, apenas a mãe com uma criança dentro de casa. Esse menino já há 2 meses sem ir para a escola, com 11 anos, porque ele não quer ir para a escola e a mãe não tem forças para organizar. A casa entra numa bagunça completa, o menino começa a não ter roupa limpa, começa a sofrer bullying dentro da escola, enfim, percebem que talvez um adoecimento mental daquela mãe, por uma circunstância específica, afeta a organização familiar. E esta desorganização familiar afeta a vida deste menino. E se afetou a vida desse menino nos 9, 10, 11 anos de idade, muito possivelmente vai afetar a vida adulta daquele menino, que ele será em breve um pai, e que eu preciso que aquele pai promova a organização da sua nova família. E vejam bem, ele não tendo organização familiar de base, ele vai ter muita dificuldade para organizar no futuro a sua família. E eu repito, eu não estou falando em organizações classificadas por origem étnica ou por origem social, que tenha que fazer mais tal coisa ou menos tal coisa. É o mínimo existencial de uma organização familiar. Quando essa organização não acontece, é muito parecido com o corpo humano. Ele pode ter uma doença, algum aspecto adoecido, mas se ele afeta a organização integral do corpo, surge a febre, precisa internar, precisa operar e às vezes se perde o corpo. Na organização familiar é a mesma coisa. Então estávamos reunidos, por exemplo, numa espécie de junta, onde tinha assistente social, tinha o pedagogo, tinha o professor, tinha a psicóloga, tinha os conselheiros tutelares, todos avaliando aquela mesma família, dizendo que estamos a um ponto de ter que intervir e talvez retirar a criança da família, ou talvez internar o adulto adoecido. Por que eu trago isso? Obviamente que sem expor nem a origem, nem o local, nem as pessoas, isso jamais se faria, porque isso acontece muito seguidamente nas casas. E às vezes as famílias encobrem, as famílias fazem que não vêm, têm dificuldade porque há briga, há discórdia, há ressentimentos de toda ordem, mas é extremamente importante que as pessoas observem do seu entorno, o seu grupo familiar. Isso porque quando esse espaço de uma criança, de uma mãe ou de um pai, quando ele está adoecido, a primeira coisa que se busca é o que nós chamamos de rede de apoio familiar. O que significa a rede de apoio familiar? Quem é o tio?
quem é o avô, onde estão as raízes, quem é o padrinho, quem é a madrinha, quem é que tem afeto, quem é que pode ajudar. Isso se chama rede de apoio familiar. Num segundo estágio está a rede de apoio de serviços. Tem a escola, tem o posto de saúde, tem agente de saúde, quem é que está medicando, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, precisa medicação, precisa intervir, precisa organizar isso. Estas redes de apoio precisam ser conectadas, observadas e se manterem em comunicação. Então, o observar de uma família é muito importante verificar quando está mexendo na organização familiar mínima, é o ponto em que pode ser necessária uma intervenção mais rigorosa, seja com quem consome álcool, seja com quem consome drogas mais pesadas, seja com relações de violência e abuso dentro de casa, seja psicológica, seja física, seja em estados de depressão, saúde mental e adoecimento de outra ordem. E seja também a pobreza, quando a pobreza se transforma em miséria e esta miséria impede uma organização mínima, há necessidade do poder público entrar, nem que seja para o apoio para levar aquela família da miséria até a pobreza. Isso no nosso país, com as nossas diferenças econômicas e sociais, é muito, muito frequente. O ouvinte Traude pergunta: bom dia, doutor Sérgio. Pode ser a depressão, então, a causa da acumulação compulsiva? Traude, que é de Lajeado, 999787885, interatividade da nossa audiência. A acumulação compulsiva é uma dessas manifestações que a psiquiatria explica. E, obviamente que não é a minha área de atuação específica, a medicina, mas a gente vê muito esses casos. É um sintoma muito evidente quando a pessoa está ou num estado depressivo ou num estado de excitação exagerada, ou ele entra nesses toques, assim, recolhe tudo que é material, não consegue se desfazer de nada. É uma pessoa que está em adoecimento, e esta acumulação, sim, muito bem lembrado, ela é um exemplo de desorganização familiar. Agora, acho que tirar, entre aspas, tirar a criança de uma casa, dos pais, da mãe ou do pai, ou com quem vive, acho que é o último ponto, né? E o Ministério Público tenta, de várias maneiras, contornar a situação para que não chegue a isso. Mas é importante, né, doutor Sérgio, e vamos comparar com outros anos, não tinha essa fiscalização, daqui a pouco, tão rígida. Acho que ainda pode evoluir, mas em relação à ausência de uma criança na sala de aula. Hoje em dia, se a criança falta 2, 3 dias, já se liga o alerta, o que está acontecendo? Se vai atrás, se busca, né? Acho que isso é importante, porque antigamente, quantas pessoas a gente sabe que estudaram até o primeiro, segundo ano, terceiro ano e depois largaram? Hoje em dia há uma cobrança. Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, outras entidades e autoridades que ficam de olho nisso, para que a criança talvez ela não entenda hoje, mas ali na frente, como o senhor falou, vai fazer toda a diferença na vida dela. Seguramente o ambiente escolar é o nosso primeiro termômetro dessa desorganização. Então há crianças, por exemplo, muito bem lembrado, Ricardo, crianças que está toda hora faltando à escola. Mas traz um atestado. Que atestado? Atestado porque foi até a UPA. Isso não é um atestado, porque às vezes tem pais que estão disfuncionais nesse aspecto, estão desorganizados. Então, a criança diz que está com dor de barriga, não vai na escola. No outro dia diz que está com dor de cabeça, não vai na escola. No outro dia não está com o tênis pronto, não vai na escola. No outro dia não achou o material, não vai na escola. No outro dia não está com a merenda, não vai na escola. E os pais vão se anestesiando dentro disso e nos mostram, nós, aos serviços e aos órgãos de proteção, que está havendo uma desorganização familiar. Nesse quesito, Ricardo, e muito bom, eu havia lamentavelmente esquecido de dizer isso. Nós, na segunda-feira e na terça-feira da semana que vem, durante toda a manhã, durante toda a tarde de segunda e de terça-feira, nós teremos 4 momentos em 4 territórios do município que nós chamamos do dia D na escola. Nós estamos buscando as famílias e as crianças e adolescentes de todos aqueles territórios que estejam em infrequência. Nós temos ali, só nessas 4 reuniões, mais de 50 crianças. E isso para o sistema de proteção, é inadmissível. É uma demonstração dessa desorganização. Nós não estamos mais com adolescentes fora da escola, nós estamos já com crianças fora da escola. Não há explicação aceitável no mundo moderno hoje de organização para que uma criança de 7 anos esteja fora da escola. E esses nós estaremos chamando um a um nesses 4 dias dentro dos nossos espaços, e talvez a gente até use, se permitido, o apoio de vocês numa convocatória final para aqueles que a gente não tenha realmente encontrado nesses dias, porque nós vamos lá, porque lá é o sintoma de febre nessa família. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Sérgio Diefenbach, que participa conosco todas as quartas-feiras no Direto ao Ponto.
o Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em higienização, produtos de alta performance para indústria, desenvolvidos com nanotecnologia. Contamos com equipe técnica e realização de treinamento adequado para os seus colaboradores. Saiba mais em heineken.com.br ou acesse as nossas redes sociais. Heineken Tecnologia em higienização com fábrica instalada em Teutônia.